Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à Sala de Professores, o podcast da APROABC. Eu sou a professora Daiane, hoje presidenta da APROABC e professora da EJA de Balneário Camboriú, também doutoranda da Universidade Federal de Santa Catarina. Hoje estamos aqui com alguns convidados bem especiais, mas eu preciso antes me autodescrever. Sou uma mulher cis, branca, de cabelos lisos até a altura do pescoço, com luzes para disfarçar os brancos. Estou com a camiseta da APROABC, com a logo da associação, um relógio no pulso, brincos que não aparecem por causa do fone e um colar de ouro, que não é ouro, é fake, mas parece que é. E hoje, aqui na Sala dos Professores da APROABC, a gente sabe, né? Estamos aqui para debater educação pública com profundidade, escutando quem vive a escola o dia a dia, um espaço de diálogo sobre as questões educacionais, direito dos professores e professoras e troca de experiências com profissionais da área. No episódio de hoje, vamos falar de um marco muito importante para o nosso município, a gestão democrática nas escolas. Um tema essencial que vem sendo debatido e construído há muitos anos por professores, professoras e especialistas em Balneário Camboriú. E que depois de anos de mobilização, finalmente tivemos o primeiro edital de credenciamento, a eleição e a nomeação dos diretores com a participação da comunidade escolar. Mas afinal, o que é a tal gestão democrática? Quais são os avanços e o que ainda precisamos lutar? Para essa conversa de hoje, estamos aqui com convidados muito especiais. Professora Rose, professor Ricardo e o professor Marcos, que agora vai ser nosso parceiro também dos podcasts aqui. Primeiro, as damas, eu peço, prof, que você se apresente. Sou a professora Rosemary, hoje gestora do NEM Pioneiros, e sou loira, mulher loira, cabelos loiros, longos, hoje amarrados. Seria isso. Meu nome é Ricardo, sou professor da disciplina de Ciências, atual gestor do SEM Dona Lili, bairro da Barra, berço da nossa Balneário Camboriú. Tenho uma estatura média, sou branco e estou vestindo uma camiseta azul marinho com uma rosa dos ventos. Linda. Cabelos... já tive mais, mas são curtos e pretos. Boa noite a todos, meu nome é Marcos, eu sou professor de Geografia na rede municipal, sou mestre em Educação pela Universidade Federal de Santa Catarina, atualmente também doutorando em Educação pela Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC, né? Sou homem, cis, não tenho barba, cabelos curtos, cada vez mais curtos. Tenho 1,77 m, 78 quilos. Estou usando a camiseta da APROABC hoje, uma camiseta amarela. Calça, estou de relógio também. E óculos. Muito bem. Mas, gente, hoje é um episódio muito especial. Claro, estamos com vocês, mas chegou a encomenda aí? Equipe dos roteiristas aí, chegou a encomenda, gente. O que é isso? Que delícia! Gente, hoje temos patrocinadores para o nosso jantar. A Pizza Rex, a melhor pizza da cidade. É isso, Will? Melhor pizza da cidade? Pizza Rex. Aqui? Não, assim, isso. Gente, a Mara, que é a da Mara... Beijo, obrigada, tá, gente? Hoje ela tá patrocinando o nosso podcast aqui. E ela, gente, associada à APROABC tem desconto, tá? Recomendo, pizza sem glúten, sem lactose, maravilhosa. Ela vem cortadinha assim, ó. A gente vai comendo daqui a pouco. Tá? Recomendo. Agora, como que eu vou falar? Me diz como que eu vou comer e falar, gente. Eu não sirvo pra ser garota propaganda, tá? Mas assim, ó, a Pizza Rex é nossa apoiadora e patrocinadora. E você que tá aí acompanhando e quiser também patrocinar e acompanhar nosso podcast, só chamar aí do nosso WhatsApp. Gente, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai deixar a pizza aqui, a gente vai conversando e vamos comendo. Vamos combinar de não fazer como eu fiz, tá? Daí uma pessoa fala e a outra come, né? Tem mais outros sabores ali. Veio de quê? Veio de, gente, shiitake,
Uma delícia. Vamos começar o programa, né? Para de comer, Daiane. Depois a gente come, tá? Gente, vamos lá. Gestão democrática não é um termo novo. A LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, lá de 96, já falava de gestão democrática. Em Balneário Camboriú, essa pauta entra presente, o nomezinho lá, no último Plano Municipal de Educação, em 2015. Porém, enfrentou resistência e só recentemente avançou, concretizou. Então, hoje, queremos trazer essa questão de maneira mais prática, né? O que significa? Qual é o impacto na escola, para os estudantes, para os trabalhadores da educação? Por que que nós defendemos, ou devemos, ou podemos defender esse modelo de participação? Marcos, você consegue falar para a gente um pouquinho desse histórico? Então, o assunto chega ao CONSEMI, né, como você tinha comentado ali, e entra no Plano Municipal de Educação no final de 2015. Então, na verdade, nós estamos falando de um processo que, para se concretizar em Balneário Camboriú, precisou de uma década para acontecer. E ele foi um processo, assim, da gestão democrática, a gente pode dizer que ele foi um processo bastante conturbado. Houve uma formação de uma comissão para estudar como seria implementado a gestão democrática no município de Balneário Camboriú. Algumas dessas pessoas não tinham, na verdade elas tinham uma autonomia de pensamento e parece que a gestão anterior não gostava disso. Então houve a dissolução desse conselho, as pessoas foram simplesmente retiradas porque não concordavam com aquilo que eles entendiam como gestão democrática, e houve depois a nomeação de uma nova comissão, né? Essa implementação ocorreu de tal maneira, né, foi um processo tão conturbado que ele aconteceu somente no último ano da gestão, né, da gestão anterior. É importante a gente salientar que sempre, né, nós conhecemos hoje a realidade das escolas em Balneário Camboriú, quem vivencia isso, né, e vem vivenciando nos últimos anos, sabe que as estruturas são bastante deterioradas e sempre houve, né, um discurso que não havia dinheiro para que se investisse na manutenção das escolas, o que era uma coisa bastante contraditória, porque a gente apontava esse caminho da gestão democrática como uma fonte de recurso, inclusive, porque existe o VAT gestão, porque o município ele não é obrigado a fazer gestão democrática, porque é preceito constitucional que cargo de confiança, comissão, o próprio gestor do município ou do estado, ele que define quem vai ser. Claro que daí o governo federal, para tentar incentivar esse processo, dar mais transparência para o serviço público, ele dá uma complementação financeira para o município que faz a gestão democrática. Então o município de Balneário Camboriú estava perdendo mais ou menos 5 milhões por ano de recursos do Fundeb porque não implementava a gestão democrática. E aí ficava essa contradição, dizer que não tem recursos, ao mesmo tempo abrir mão de 5 milhões anuais. Né? E 5 milhões... Atualmente, eu não sei mais como que são os valores, mas se eu não me engano foi o orçamento para o Ney Pioneiros, né? No início do processo, né? Então imagina, é um dinheiro que dá para construir um núcleo por ano. Com certeza. Né? Então, para manutenção, poderia ser resolvido o problema de diversas unidades em diversos campos. Com certeza. Então ele foi bastante problemático, mas enfim, né? Conseguimos aí dar o primeiro passo e hoje ele está sendo aplicado. Assim, até trouxe o material que a gente estava... é uma pauta da ProABC desde o nosso nascimento, né? Desde lá 2022, quando a gente vai elencar as prioridades, daí a gente tem o nosso primeiro folderzinho, que é Não Deixa a Educação Morrer na Praia, e tá aqui, né? A questão da gestão participativa, onde a comunidade possa participar e contribuir, não tem esse vínculo político partidário, e é importante deixar claro que daí assim, quando a gente fala, não é vínculo político nós temos. Toda a nossa ação é política. Somos políticos. Somos políticos, né, Rose? Mas, e aí, quando a gente fala que essa importância da comunidade participar, de estar presente nesse movimento e ter identidade e conhecer essa pessoa que está à frente da unidade, né? Sim. Então, assim, Rose, você estava também nesse movimento ali nas comissões, né? Estava. Na verdade, foi uma reivindicação que a gente fez em relação ao sindicato, daí o sindicato fez... Foi naquela movimentação lá com relação ao reajuste... 2022 foi formada essa comissão. Certo, certo. E daí, desde então, foi se reunindo em tempos e foi se construindo o documento. Sim. Né?
Claro. Desde quando que começou essa comissão? 2022. Desde 2022 já Isso. estava instituída a comissão para elaborar o processo de escolha dos gestores. Isso. Sendo que em 2023 o documento já estava pronto, né? Já teve um decreto, né? E já tinha algo já meio que encaminhado que já daria para fazer, né? Tanto a eleição e fazer esse processo todo andar. E no decorrer ali da caminhada, sempre, por mais que se fazia o documento, aquilo não se encaminhava, né? Sempre precisava de algo mais, e isso durou até 2023, 2024, que foi onde, não, agora chega, né? A gente vai ter eleição, final do ano, então vamos fazer acontecer. Então, daí, nesse processo é que houve essa mudança de comissão, e a partir disso, por conta das pessoas que saíram da comissão, de buscar outras alternativas para fazer com que isso acontecesse mesmo, então saiu um edital aí, saiu algo, né, que seria a nossa gestão democrática. Claro que não foi um processo perfeito, né, mas a gente entende que aconteceu. E a relação de gestão democrática, ela vai muito além do processo. O processo né, é o início. É uma parte, né? É uma parte muito pequena. Então, agora que a gente está aí nesse processo, com certeza é fazer acontecer. Que isso agora, a partir de agora, tem que fazer acontecer. Onde tem a relação de transparência, né? Fazer isso se efetivar mesmo como a gente idealizava lá enquanto comissão. Né? Ricardo, o que você acha? Conta pra gente assim, tipo, como que foi esse processo? Conta pra nós. Então, Dai, só pelo fato de envolver a participação da comunidade escolar, isso já é um ganho enorme para a educação pública. A comunidade escolar precisa participar de todo o processo de gestão da escola. E a gente falando em gestão democrática, com essa questão nossa do credenciamento, a eleição, a escolha dos gestores nesse momento, a gente também precisa ir além e compreender que a gestão democrática envolve a comunidade, envolve os órgãos colegiados da escola. Eu sou gestor do SEM Dona Lili e falo para toda a minha equipe e para toda a comunidade que eu não faço a gestão sozinho. Nós temos a APP, nós temos o Conselho Escolar, que são órgãos colegiados que precisam também participar da gestão da escola pública. Esse primeiro momento de escolha dos gestores aqui em Balneário Camboriú, ele teve algumas questões, né, como foi colocado pela colega, questões que foram questionadas, né, algumas coisas que ficaram com ambiguidade no edital de compreensão, mas de qualquer forma, reconhecemos que é um processo válido e precisamos dar a credibilidade para todos aqueles que participaram do processo, de forma legal. No início do ano, houveram muitas durante o processo já ano passado, né? Lança o edital ele tem um prazo curto, aí tem que fazer o curso, não faz o curso, aí pós-graduação, enfim, um pouco conturbado, né? E a gente já tem, que talvez isso não seja uma coincidência, talvez já tenha sido talvez programado para que fosse dessa forma, né? Mas aí a gente vê que esse processo aconteceu, a ProABC, ela encaminha ofício para a Câmara de Vereadores, bom, porque é legislação. Sim, né? Ela precisa acontecer. Isso, precisa, né, Rose? E aí a gente provocava a administração para fazer uma legislação que passasse realmente, que fosse uma lei, que passasse por análise dos vereadores. A administração não faz a legislação, não encaminha PLs, ele baixa o decreto, então e faz um decreto, e faz outro decreto, e arruma um outro decreto, né, para tentar não ouvir a comunidade, né, porque, consequentemente, a partir do momento que se protocola um PL sobre gestão democrática na Câmara de Vereadores, a comunidade vai participar, vai ter acesso ao que está em informação, vai falar com...
com o vereador e intervir e qualificar esse processo, né? E talvez não tinha esse interesse. Eu acredito... Bom lembrar que os primeiros embates da ProABC com a antiga gestão se deu exatamente nesse tema, né? Foi a respeito da gestão democrática. Que como era um cargo indicado, né, ele acabava servindo como uma moeda de troca, né? Então existia um interesse político eleitoreiro muito forte na questão da gestão das unidades serem indicadas. E né? Mas mesmo porque o perfil que era de gestão que se tinha, né, então já não era uma gestão democrática. Então, a partir do momento que se propunha não ser uma gestão democrática, a vinda disso iria interferir em todo um plano que já se tinha traçado até então. E eu acredito que também, assim, essa forma de governo que se tinha, como a gestão não se encaixava por ali, né, nesse perfil de gestão democrática, tudo que a gente tinha, tanto em relação à infraestrutura, condições de trabalho, tudo que se passou durante ali, foi justamente por não ter uma gestão democrática. Esses resultados que a gente tem da educação pública hoje é essa, né, Rose? Então, tudo que a gente lutava, a gente acabava chegando lá, não, isso tem um caminho possível que é através da gestão democrática. Isso. Né? Onde as pessoas não teriam um vínculo político, e conseguiriam fazer o seu trabalho sem ter essa pressão política por trás. Coisa que hoje eu sinto isso, que é muito livre, né? A gente tomar atitudes em conjunto com aqueles que estão com a gente, né? Trabalhando naquele lugar, né? Mesmo que eu não seja... E sem mascarar a realidade, né? Isso. Assim, né? Esse fato, e é importante para as pessoas que estão nos acompanhando, que não são professores, são pais, mães, né? Que não é que as pessoas que estavam antes como indicados políticos não eram boas pessoas, não é isso que nós estamos falando, né, gente? Eu já fui diretora de escola. Então, assim... A questão não estamos falando mal de quem ou foi cargo indicado politicamente. A questão o espaço escolar, a escola, ela pede que isso seja espaço democrático, né? Onde as pessoas participem e que elas queiram resolver os problemas da escola que existem e não são poucos. Depois vamos falar um pouquinho disso. Mas a gestão participativa democrática, ela é o Ricardo, ela é a Rose, mas ela é fomentada lá na unidade por um grupo de pessoas, que também aí faz parte, gente, o conselho escolar. A importância de ter um conselho escolar que vai atuar junto com o diretor, para ajudar nessa gerência da escola, que o conselho escolar, ele também é um dos tripés ali na gestão participativa. Né? É onde a comunidade tem a grande chance de participar efetivamente da gestão da escola, participar desses órgãos colegiados. Isso, que tem cadeira para pares, né? Isso. De forma representativa. É bastante interessante também destacar nessa fala da Day que a gente teve vários gestores, a gente tem exemplos de gestores anteriores a este momento e que eram cargos indicados, cargos de confiança e que fizeram um bom trabalho. Sim, exatamente. Aqui no nosso município de Balneário Camboriú, a gente precisa reconhecer. Isso. Mas a gente também precisa valorizar essa nova fase, esse novo momento que a gente está vivendo, principalmente porque hoje, para ocupar o cargo, precisa ter uma formação técnica mínima, né? Primeiro, ser um profissional efetivo de carreira, um profissional que conhece a rede, né? Ele não caiu aqui de paraquedas. Então, ele já conhece a rede municipal. E ele precisa ter a formação mínima, como previa o edital, né? A especialização em gestão escolar ou o mestrado, né? Na área de... Mestrado ou doutorado na área da educação. Tinha que fazer um plano? Isso, nós tivemos que fazer um plano de gestão, né? O plano, ele contemplava a gestão para um período de 4 anos. Uma outra questão também que a gente teve uma alteração, né? A gente teve alteração agora neste início de ano, que o período da gestão democrática desse primeiro momento vai ser por 3 anos, né? Na transição já eles estavam fazendo esses... Eles estavam fazendo alterações. Isso. E com o objetivo de, sabe por quê?
Dai, para não conciliar com o período eleitoral. Exato. Eleitoral de municipal, válido. Do município. Isso, o que é muito válido. Você concorda? Concordo. Sim. Concordo, é muito válido. Sim. É um período tumultuado. A gente sabe que o período das eleições, né, envolve outros interesses, né? E quanto mais a gente puder distanciar a escola pública desses interesses, é melhor para a gestão da escola, é melhor para toda a comunidade, né? Perfeito. Teve também, daí vocês fizeram o plano de gestão e tiveram que fazer uma apresentação para a universidade. Isso. Tanto para a universidade como para a comunidade. A universidade foi uma banca. Né, onde ali foi se apresentado os planos e avaliados se eles iriam para a próxima etapa, que seria para a apresentação de comunidade. Ah, ok. É claro que a banca em si, eu acredito que, como é um início, né, de alguma forma, até a banca não estava tão preparada, de repente, para esse papel naquele momento. Sim. Porque eu me senti assim, de repente, eu elaborei muitas situações e tudo mais e tal, e eu não consegui chegar por conta do tempo e tudo mais. Sim. É claro que eu falo bastante. Professor, né? Professor que fala bastante. Mas assim, então assim, eu senti que de repente eu poderia dar mais informações, né? Que eu poderia, né, ter dado mais. Mas aconteceu. Sim. Então, a partir dessa banca que fomos avaliados de uma forma que tinham os critérios lá, a gente apresentou o projeto em comunidade, né? No meu caso, na minha escola... Depois que passou pela banca da UDESC, daí foi feita uma lista de aprovação, todos foram aprovados, não teve reprovação. Não. E aí teve um dia que já estava demarcado no edital, que naquele dia deveria... Um período. Um período de dias. Deveria ocorrer uma reunião na escola. Para apresentação desse plano de gestão. Como que foi? O meu, particularmente, porque foi uma das únicas escolas que teve disputa eleitoral. Sim. Foi muito interessante. Porque é claro que a gente não tem como base outros momentos como esse. Então, nós éramos o pioneiro naquele lugar. Vocês fizeram história. Isso. Então, um pouco angustiante, mas é o que aconteceu. Exatamente. Nós demos o pontapé inicial. Exatamente. Então, ao mesmo tempo, tinha um misto ali de emoções também, né, que é dessa caminhada de luta, que quando a gente chega ali falando para a comunidade, aquilo que a gente, de alguma forma, sonha, né? Sim. A gente pretende fazer e tudo mais. E a minha apresentação como do meu colega, a gente meio que, ele fez a participação dele, eu fiz a minha. Foi no mesmo dia. No mesmo dia, no mesmo momento, e a gente conversou com a comunidade sobre isso, né? E quem estava presente, que infelizmente a gente tem ainda isso para conquistar, que é a comunidade. Não tinha muitos presentes. Que pena. Né? Mas tinha bastante colegas e tudo mais. Que é uma escola grande, né? Isso é uma cultura que a gente vai construir. Esse é o primeiro momento, né? Os professores, as pessoas ainda não têm conhecimento, né? Não vivenciaram a importância disso, a abertura que dá para a família, para as comunidades irem na escola, entender o que está acontecendo, participar da APP, participar do conselho escolar, poder definir o que a gente vai fazer com o dinheiro do FNDE, quais são as prioridades da escola, como que a gente escolhe essas prioridades, né, pensando nos alunos e atingir o maior número de alunos possíveis. É um processo que a gente vai construir, com o tempo ele tende a crescer, né? E eu acredito que a nossa prática, né, lá em 2027, acredito que o negócio vai ser diferente. Eu aposto muito nisso. Sim. E nesse processo de fala e de escuta e de trocas, né, daí logo a gente teve o processo eleitoral, e quando terminou o processo eleitoral, tem uma fala, tipo assim, olha, mesmo que você não tenha ganho, né, com o teu plano, quem sabe a gente pode fazer uma troca. Sim. Né? E que não é ruim isso. Claro que não. Né? Porque é algo a ser construído. Então, essa relação da gente ter essas oportunidades de fazer trocas, de vivenciar esses momentos, é algo que é algo construído em nós como gestores, mas ao mesmo tempo, a gente vai percebendo que a nossa missão vai além de ser gestor daquela escola, né? De construir uma APP, né? De fazer com que a APP
se efetive, fazer com que o conselho escolar se efetive, mas trazer essa comunidade para participar efetivamente. Exato. Né? E cada plano, né, já tem uma estratégia para isso. E eu, como... É tipo um plano de governo. Exatamente. Plano de governo. Eu não sei se nunca, né, participei de outra instância. Vamos, né, imaginar que mas, daí assim são... E daí mas esse é o meu plano de governo também. Tá, e esse plano ele vai ser monitorado? Como que vai ser, Ricardo? Isso, ele vai ser monitorado periodicamente, né? E ele é constantemente monitorado pela comunidade, pela e PP. Aí ele é um documento público. Ele é um documento público. Ele é um documento de acesso público. Sim. Então, a minha realidade foi um pouco diferente da prof. Ali no Dona Lili, eu fui o único candidato. Sim. Né? E isso mostra também a falta de engajamento da equipe escolar. Sim. Eu tenho outros colegas ali que também estariam preparados, também têm a formação mínima exigida, sim, mas que não estavam dispostos nesse momento a participar do processo. Certo. Inclusive foi um pedido da comunidade, dos colegas, que eu participasse. Eu tive um pouco de resistência no início, mas como fui presidente da PP por 4 anos, conhecia muito a realidade da escola, aceitei a participação. Então, como foi dito, a gente fez todo o processo. Primeiro nós fizemos ali o nosso plano de gestão, ele passou por uma avaliação, o plano escrito. Avaliação externa, né? Isso, uma avaliação externa de uma banca formada por profissionais da UDESC de Balneário Camboriú. Então, depois dessa avaliação da parte escrita, nós tivemos a apresentação também, com uma avaliação, para depois a apresentação para a comunidade. Ali, na escola Dona Lili, eu tive cerca de 50 presentes na apresentação. É pouco. Pelo número da escola, que hoje tem mais de 1.000 alunos, 50 presentes é algo a se preocupar, né? É verdade. Com a falta de engajamento da comunidade nas decisões da escola. Sim. Mas também 50 é um número. Então, esse número a gente precisa valorizar, e esse número ele vai dar credibilidade, ele vai legitimar esse processo, né? Então eu entendo que esse número, apesar de ser muito baixo, ele é o suficiente para legitimar todo esse processo que a gente passou. Posso discordar do Ricardo? Diga. Pode, democracia. Eu vou dizer para você, Ricardo, que eu penso diferente. Eu acho que são 50 pessoas da comunidade que se interessaram pela gestão democrática lá no Dona Lili. Que no processo anterior eram 4 ou 5 pessoas dentro do gabinete de um vereador. E não era ninguém da comunidade. Ninguém escolar. Da comunidade. Então eu vou te dizer que, na verdade, já houve uma mudança substancial nesse sentido. E aí a gente tem que lembrar também, né, que esse foi o primeiro edital, o primeiro processo, o primeiro decreto a esse respeito, e eu gosto sempre de lembrar que um decreto, ele é a expressão da vontade do Poder Executivo. Então a gente tem que lembrar quem é que estava no Poder Executivo naquele momento e como que ele quis fazer esse processo. Um decreto não é uma lei, ele não é discutido pela comunidade, é discutido pela gestão. E eu gosto sempre de elencar que, obviamente, ele é imperfeito em vários aspectos, mas ele tem pontos positivos, ele tem pontos negativos, e mesmo que a gente discutisse uma lei durante 1 ano e depois implementasse isso, teria pontos positivos e pontos negativos. Mas eu gosto de destacar como pontos positivos aí do decreto 11.780 de 2024, que é o que fala da gestão democrática. Ele aponta para uma coisa que eu acho muito importante, que é ali os mecanismos de participação que vão ter que existir. Aí tem o Fórum Municipal de Educação, tem E aí ele aponta para uma coisa que eu particularmente, Marcos, né? Não é uma discussão hoje dentro da ProBC isso, mas eu acho muito importante, que ele aponta para o Grêmio Estudantil. Eu acho isso fantástico, porque nós temos um projeto hoje que é o Vereador Mirim. Sim. Entendo a importância. Semana passada eu estava na diplomação dos vereadores mirins. Dos vereadores da cidade, 3 são ou ex-alunos, ou ex-alunos meus, ou alunos de todos aqueles que foram diplomados aí semana passada. Fico feliz com isso. Percebi no olhar deles a importância que eles acharam. No processo que eu acompanhei lá, eu trabalho em 2 unidades, né, do Ricardo
somente 10 horas e no Nova Esperança, e no processo que eu consegui observar a participação dos alunos, a alegria deles de poder usar a urna eletrônica, tudo, ver a cara do colega lá que eles escolheram, depois ele ser votado, ele ir lá para a Câmara. Mas eu acho que também tem alguns problemas no projeto Vereador Mirim, porque ele acaba sendo pensamento do Marcos. Ele é meio cooptado pelos interesses políticos partidários lá dentro da Câmara de Vereadores, entendeu? E aí tem toda aquela questão do vereador que é mais famoso, coisa assim, e eles acabam usando isso muito como reflexo da sua atividade depois como vereador mirim, e se espelham muito nesses exemplos. Quando a gente fala de Grêmio Estudantil é uma coisa diferente. Grêmio Estudantil é uma coisa que acontece na comunidade, na escola, ele está mais envolvido com os colegas dele, e eles vão perceber que em conjunto eles vão conseguir algumas coisas, são um instrumento de pressão importante dentro da unidade, que muda a realidade dele mais imediata, não é igual o vereador mirim que vai fazer uma indicação lá na Câmara de Vereadores e muitas vezes isso fica desligado da realidade do aluno que está lá na unidade. Como acontece na nossa representação, infelizmente, no Brasil, na vida real. Então eu acho essa importância, e hoje eu não conheço nenhuma escola que tenha implementado na rede um Grêmio Estudantil atuante. Marcos, uma das questões do plano de gestão apresentado à comunidade do Dona Lili foi a criação do Grêmio Estudantil. Então a gente tem isso no plano de gestão como meta para ainda neste primeiro ano da gestão, a criação do Grêmio Estudantil. E o Grêmio Estudantil, ele é uma das políticas, é uma dos tripés da gestão participativa. Sim. Né? É a escolha com a comunidade, é o conselho escolar e o Grêmio Estudantil. E a APP, não vamos esquecer da APP. Aí também, esse decreto ainda entre os pontos positivos, ele aponta uma coisa que eu acho muito importante ali nos princípios, que é o reconhecimento da educação de caráter público e gratuito como direito fundamental. Então aqui ele está falando que a gente não deveria ter aluguel de vagas. É público e gratuito, não é educação simplesmente gratuita, que é aquela que eu posso oferecer numa escola privada. É público e gratuito, então ele está dizendo como tem que ser a educação de Balneário Camboriú. E eu achei que isso é um ponto importante que está presente no documento. Aponta também para o regimento interno das unidades, para o plano político-pedagógico, a obrigação de ter esses documentos e que seguir as coisas por ali. E como eu falei, são vários mecanismos de participação, né? E isso eu acho que são aspectos muito positivos que estão nesse decreto. Sim, bem isso. Quando a gente foi organizar os convidados, quem que nós vamos chamar, né? E aí, o professor Ricardo, do Ensino Fundamental, lá da Barra, e a professora Rose, que está na educação infantil, mas é do fundamental, aí fez um plano de gestão para uma unidade e está na outra. Como que pode isso, Rose? Então, explica pra gente. Como, de alguma forma, tem os dois pontos de vista de perder a eleição e ficar em segundo lugar. Sim. Então, vamos para o segundo lugar, certo. Que eu fiquei. O edital, ele abria a oportunidade de quem não ganhou a eleição, que ficou em segundo lugar, eu e uma colega ficamos, as unidades que não teriam gestores, nós poderíamos ser nomeados. E assim foi feito. Por escolha minha? Não. Mas era uma unidade que precisaria de um gestor e lá foi a Rose, né? E para o mundo da educação infantil. Para o mundo da educação infantil. Então, assim, o primeiro momento dessa chegada, por ter passado pelo processo de credenciamento e estar ali como uma colega também de trabalho, mesmo sendo do fundamental, eu acredito, né, lembrando dos olhares do primeiro dia, sempre tem aquela relação assim, eu acho que agora vai dar certo. Né? Então, é muito legal assim quando colegas confiança, depositar uma confiança em você, de olhar para mim assim, agora a gente vai ter gestão democrática e não sei o quê e tal. Essa relação com as colegas assim foi muito legal de ter chegado, né, e ser recebida dessa forma, mas também de alguma forma no meu íntimo também me traz uma responsabilidade gigante, né? De ser a melhor gestora democrática. Sim, porque você é a primeira. Então, assim, isso carrega uma certa responsabilidade ali, né? E me trouxe isso. E eu até já estava construindo o meu plano já direcionado para educação infantil, porque é todo um movimento diferente. Uma coisa foi eu pensar tem que fazer um novo plano agora. Sim. Você fez o plano para Iribá. Exatamente.
E não pode colocar o plano no Ariribá. Não pode usar o plano no Ariribá no Pioneiros. Exatamente. Mesmo porque são realidades diferentes, uma comunidade diferente, um perfil diferente. Então, assim, esses meses que se passaram, eu consegui entender um pouquinho daquela dinâmica. Estudei bastante educação infantil, os processos, né, a questão da proposta curricular. Então, assim, surgiram milhões de dúvidas. E lá eu tinha os colegas que também foram me ajudando nisso. A proposta em si, o meu plano de gestão, como tinha algo que era muito envolvendo a comunidade, então teve coisas que eu consegui aplicar, que eu consigo aplicar ali. Inclusive, já consegui algumas coisas, né? Já tendo um espelho como o meu plano de gestão feito no Ariribá. Mas tem coisas que são específicas da educação infantil, né? Essa questão de rotina, né? Essa questão de até de como os profissionais lidam com aquela faixa etária. Então tem como a gente tem as peculiaridades. Isso, né? Que é própria ali da educação infantil. As famílias de educação infantil, de alguma forma, são mais participativas. Eu senti isso na primeira reunião. E aí tu falou agora, eu vou te interromper para não esquecer. A participação, a sua unidade, o SEM Ariribá, teve eleição, né? Porque tiveram 2 candidatos. E o Ney Audácia, lá na Barra, também teve eleição. Tiveram 2 candidatas lá. E a adesão, o número de pessoas votantes, salvo engano, no Ney ou Audácia, tiveram mais de 250 pessoas, pais e mães, que foram votar. De um núcleo. Educação infantil. E no fundamental, 154 pessoas. De uma escola com mais de 1.000 alunos. Tem? Mais de 1.200. Em torno de 1.200. Talvez. Então, assim, pensem, quem está nos acompanhando aí, comunidade. Então, assim, um núcleo, 250 pais. Por que isso acontece? E no fundamental, uma escola de 1.200, 150 votos. Não quer dizer que foram pais. Teve funcionários também que votaram, né? Então, 150 pessoas que foram votar numa unidade de 1.200. Então, assim, é um processo, como o Marcos ele pontuou pra gente, é a primeira vez. As pessoas precisam entender a importância disso, né? Mas é só para deixar marcado que essa participação na educação infantil é mais fácil, porque o pai vai buscar a criança. O pai vai levar a criança, ele vai falar com a professora. O pai está todo dia na escola. Isso. Né? Se a criança recebe uma mordida, o pai fica sabendo. Né? Se morde tudo isso, né? No fundamental, principalmente nos anos finais, né? A criança vai e volta para a escola muitas vezes sozinha, né? Não é o pai que pega, que busca, ele está mais afastado da unidade. Isso a gente sente muito dos anos finais, né? A gente enxerga um número decrescente mesmo de participação do primeiro ano do ensino fundamental, que é quando eles estão chegando recentemente ali dos núcleos, das creches, né, da educação infantil, e até o 9º ano. Então, o número é absurdo. A participação dos primeiros anos é muito maior, do segundo ano é um pouco menor, e ela vem diminuindo. Na entrega de boletim a gente vê muito isso, né? Do primeiro ao quinto, a professora fica na sala lá, vem os pais, são poucos os boletins que ficam na mesa da professora. Quando a gente chega do 6º ao 9º ano, é o inverso, né? São poucos os boletins que são entregues na unidade, né? Muitas vezes o pai, no final do dia eu passo lá na escola e pego o boletim, só que daí ele não teve aquele momento para conversar com os professores, né? Exatamente. É uma coisa que a gente sente muito. Né? Pai e mãe, é importante você participar da vida do seu filho, independente da idade que ele tenha. Com certeza. É muito importante, muito importante. Na educação infantil a gente tem muito essa relação mais próxima. Então aí que eu me identifico, que eu comecei a me identificar mais com essa relação que eu tenho com as famílias, né? Surgiu a oportunidade de fazer um concurso da logo da unidade e aquilo assim, tanto o conselho como a PP acharam legal, né? E será que isso vai dar certo? E deu certo. Que legal. Conseguimos assim fazer um processo que me brilha os olhos falar sobre isso, porque teve a participação das crianças também. Então, a gente elencou várias logos que os pais participaram, que foram 32 logos. Olha desenhos de criança, desde outras mais específicas e tal. Então, foram diversos tipos.
É claro que no edital construído para logo teve falhas? Teve, porque foi o primeiro processo. Sim. Mas assim, a gente teve essa construção, essa escolha né, das 5 melhores, e daí depois tinha uma comissão que foi. Mas durante o processo, ver as crianças com as suas famílias, ir lá, olhando o painel de logo, e identificando lá, né? E botando na urnazinha, né, o númerozinho que achou mais legal, isso deu um gás também, assim. A gente logo em seguida também fez a festa da família, e a festa da família ali foi aonde foi a logo escolhida. Sim. Então, os pais... que absurdo, vocês imitaram a gente lá no Nova Esperança, então, que esse ano a gente tá fazendo 20 anos, né, esse mês inclusive, de maio, a gente tá fazendo 20 anos na unidade, e aí no dia da família da escola, a gente fez primeiro com os alunos o desenho de nova logo, a gente vai atualizar também, que legal. E eles puderam voltar no dia da família na escola, ali aquele sábado letivo. A gente só deixou a final lá pro sábado, né, então sim. assim, teve até torcida, foi muito bacana. Nossa, que legal, sabe? Movimento teve legal, a presença, né, da secretaria, sabe, foi muito interessante, assim, todo o processo. Olhando o processo, assim, foi bem gratificante. E isso fazia parte também do plano de gestão, essas possibilidades de participação com a comunidade. E eu sinto uma maior confiança em relação a isso, né? Quando a gente fez reuniões de pais, e eu coloquei, né, que eu tinha passado por um credenciamento e tudo mais, teve aquela relação assim, mas agora, como é que vai ficar a nossa escola? Eles estão realmente fazendo as coisas aqui? Porque você já não tem vínculo político. E eles estão realmente entregando o que é para entregar? Sim. Eu disse, sim, gente, estão fazendo. Então, não sinto diferença entre a relação de ser credenciada e outros profissionais indicados dentro, né, da secretaria. E todas as necessidades que a gente consegue, pelo menos assim, no nosso núcleo, sim. Embora que logo estaremos no núcleo novo, gente. Tu ganhou um presentão, né, gente, Rose? Eu não posso reclamar de nada. Então... A Rose e o Ricardo podem me ajudar nessa. Tem que eu tenho que fazer, né? Tem que fazer esse apontamento também. Houve, de certa maneira, algum desinteresse dos profissionais da rede pela ideia de se tornar gestor. Mas aí a gente tem que lembrar também que no princípio, quando esse processo, na verdade, quando o edital saiu, e aí o Ricardo e a Rose podem me ajudar mais nesse sentido, existia obviamente uma compensação salarial pela responsabilidade que você vai assumir na unidade. E se eu não me engano, essa compensação era 20% do rendimento bruto. E isso era igualado para todo mundo. Então a pessoa que fosse assumir um centro de educação infantil com 150, 200 crianças, ia receber 20%. E uma pessoa que ia pegar um centro educacional com mais de 1.000 alunos, também 20%. Então, isso, de certa maneira, desmotivou principalmente para esse segmento. Sim. Né? Então, não houve disputa. Em algumas unidades, inclusive, não teve candidato, porque financeiramente não compensava a responsabilidade que você ia ter que assumir. E aí, eu não lembro se foi durante a transição ou se foi depois de assumir o governo. Na medida provisória que a nova administração fez. Em janeiro. Em janeiro, né? Então depois que assumiu. Que houve, na verdade, uma melhoria nesse sentido, em que pelo número de alunos na unidade, essa compensação salarial ela pode ser maior ou menor. Isso. Então, só houve adequação depois de findado o processo eleitoral. Quem participou do processo é porque realmente acreditava. Porque realmente acreditava. Porque, exatamente, na fase em que eles estavam participando, não existia essa diferença. Então, isso também tem um peso que tem que ser avaliado. Tem. E, com certeza, os próximos processos serão diferentes. Eu acredito que terá uma posição diferente até de colegas que participem mais. Eu, né, falo para os meus lá, no meu grupo, no NII Pioneiros, que eu estou lá para que 2027 tenha uma disputa eleitoral, né? Que a gente possa ter colegas, colegas que estejam lá, né? E que, de repente, a minha gestão, eu consiga construir algo que, ou de repente, que eles acham que pode melhorar mais, sim, ou que de repente inspire, algo que possa mexer com eles, que eles também possam fazer isso. Na nossa função de professor, né, vejo isso como pessoa que a gente precisa, às vezes, estar em vários espaços diferentes para compreender o todo. Eu sinto,
como pessoa que já andei em vários, tanto particular como pública, então, e desde auxiliar de apoio, até professora e hoje gestora. Então eu andei por vários lugares. Hoje quem eu sou, e às vezes eu consigo olhar aquela auxiliar com um olhar diferente, porque eu já também estive lá. Eu consigo olhar a professora com um olhar diferente, porque eu já estive lá, né? As especialistas hoje, eu também consigo já ter um pouco de olhar diferente para elas, porque de alguma forma você acaba pegando algumas funções em alguns momentos, porque tem as horas atividades e tudo mais, e você tem que estar por dentro das situações. Então, esse lugar é lugar importante para que todos os professores passem. Perfeito. Né? Para compreender o todo. Eu complemento também dizendo que não é todo profissional que está disposto a sair da zona de conforto. Exatamente. E nós, professores, administradores, orientadores, supervisores que aceitaram esse desafio, essa proposta de se credenciar, de passar por toda uma banca, de produzir o seu plano, né? A gente não tinha essa distinção salarial, né, pelo tamanho das unidades. Então, foi um trabalho mesmo de dedicação, né, de entrega à escola. Assim como também quem trabalha com a APP da escola, com o conselho escolar da escola, a gente sabe que é um trabalho de doação, de dedicação. Exatamente. Né? Essa é uma questão muito importante da diferença salarial, né, pela proporção do número de alunos, e eu digo mais, isso precisa ser encaminhado para todas as áreas da educação, essa diferença da proporção do tamanho das escolas. Algumas questões simples que eu tenho lutado, por exemplo, o número de copiadoras. Eu não posso ter uma copiadora assim como a escola que tem 300 alunos. A minha demanda é muito maior. E isso não é proporcional? Não. O número de copiadoras, assim como vários outros aspectos, não é proporcional. É por unidade. Sim. E ponto. Então, nossa, são vários aspectos que a gente está lutando para que se tornem proporcionais também. Sim. Pelo tamanho, pela quantidade de alunos que tem aquela unidade. Claro, com certeza. Sem dúvida, isso é essencial para que isso possa, a escola possa funcionar, né? Tiveram escolas, vocês disseram que tiveram escolas que não tiveram credenciados, né? E aí, como se deu esse processo a escola que não tem credenciado? E aí? Foi cargo comissionado, então eles foram indicados, foram nomeados, mas de acordo com, né, com a instituição política que tinha ali. Certo, mas tem o critério técnico, não? Teve o critério técnico. Tinham que servidor efetivo de carreira. Esse é o ponto principal. Isso. Tá. Os outros pontos eu não sei afirmar. Tem que apresentar plano de gestão também. Tem que fazer plano de gestão também. Tem que fazer plano de gestão, mas a posteriori, né? Sim. Ele assume primeiro e depois ele apresenta o plano. É como eu estou fazendo agora também, nesse sentido. É que no teu caso você fez, mas não fez para essa unidade. Exatamente. Então você tem o plano, mas não é para nem pioneiros. Eu tenho que fazer. O caso da Rose, assim, é como se fosse um cadastro de reserva, né? Vamos dizer assim, teve candidato que não conseguiu na eleição ali, não foi o mais votado, ele fica, como ele se credenciou, ele fica numa lista, e aí se algumas unidades não tem ninguém interessado, essas pessoas que se credenciaram, que já passaram pelo processo, são chamadas prioritariamente, e aí faltando pessoas, né, e tendo unidades sem administrador, aí a gestão pública faz a indicação, né? Sério, esse foi o teu caso e da professora Graciane do Ney São Judas, certo? Que dela também, ela estava no Audácia junto com a professora Priscila, e as duas concorreram, teve eleição e tal. E agora esse plano, ele vai ser apresentado ao CONSEMI? Ele vai ser encaminhado ao CONSEMI? Sim. É isso? No teu caso, Rose? Isso. Agora nós iremos fazer, a minha apresentação será agora no dia 20 de maio. E posteriormente será encaminhado para o CONSEMI. Isso, porque esse processo todo, esses planos, né, eles devem estar disponíveis num site da prefeitura, né, para que toda a comunidade possa acessar esse documento. Assim, né? Como o PPP da escola. O PPP da escola, porque é um documento público, né, para que eu possa acompanhar o trabalho. A gente faz isso com a prefeita. Eu tenho o plano de gestão da prefeita e eu vou cobrar da prefeita
tudo que ela escreveu no plano de gestão dela, né? Claro que ela tem tempo para fazer isso, ela tem tempo para fazer isso, né? Mas a gente cobra. Claro que não é dessa forma de cobrar, tu tens que fazer. Ricardo, não, vamos fazer. É exato. Né? Eu estou junto, eu quero que o Grêmio Estudantil, ai, olha que legal, o Ricardo colocou que o Grêmio Estudantil lá do Dono Lili, eu quero ajudar. Eu vou lá, então eu sei que é essa vontade da gestão fazer acontecer, então essa publicidade ela deve ocorrer. Espero que isso não está disponível ainda, a gente tem procurado acesso, não tem, né? Mas espero que isso seja avançado nesse sentido. Por quê? Porque a legislação nos traz que no primeiro trimestre da gestão de vocês já deve iniciar esse processo de avaliação e monitoramento. Posso falar a esse respeito um pouquinho, que a gente está avaliando ali também? E aí é essa parte dos problemas do decreto que eu acabei fazendo essa análise, né? Nós temos que ter ali, segundo o decreto, um colegiado municipal de educação, que eu não sei se está formado ou não, mas a minha dúvida principal não é se está formado ou não, é se ele está ativo, né? Porque a gente sabe, a gente acaba participando de várias frentes aí na educação. E aí tem a participação do Conselho Escolar, tem a participação do CONSEMI, tem a participação da ProABC, tem a nossa participação no sindicato, a gente acaba abraçando tudo, né? E sobre esse colegiado municipal de educação, eu realmente não tenho informação, apesar de todo esse envolvimento que eu tenho. Mas o que me intriga mais é a comissão técnica permanente, que a comissão técnica permanente é quem tem que fazer a avaliação desses planos. E segundo o próprio decreto que cria a comissão técnica permanente, isso deveria estar acontecendo a partir do 3º mês de gestão dos novos gestores com a gestão democrática. E aí uma primeira coisa que já me salta aos olhos, assim, é que olhando os representantes, vários representantes, inclusive, se afastaram da rede. Né, que isso foi uma instituição, foi uma comissão. Tem um decreto aí? Tem um decreto. Foi uma comissão criada no ano passado, que era a gestão anterior. Então, obviamente, por exemplo, como representante do Poder Executivo, eles vão colocar aquelas pessoas que eles tinham, que eram cargo de confiança, que são da confiança deles, que participavam do governo. Então, tem pessoas aqui, por exemplo, que eu sei que ou estão em processo ou já se aposentaram. Né? E aí eles ainda fazem parte dessa comissão técnica, apesar de estarem afastados. Nós temos ali o representante da Universidade Estadual de Santa Catarina, na pessoa do professor Oséias. Beijo para ti, Oséias. Professor Oséias. Da UDESC, né? Nossa instituição, nossa instituição de origem. Então, o professor Oséias, e eu sei que ele, por exemplo, ele teve que se afastar do CONSEMI, então não sei se ele está fazendo parte hoje. Sim. Dessa comissão técnica permanente. Então, eu não sei até que ponto essa comissão de fato está atuando no sentido, porque por exemplo, o Colegiado Municipal de Educação, ele deveria dar suporte a essa gestão democrática. Sim. Curso de formação, inclusive para o Conselho Escolar, que vai fazer, de certa maneira, o acompanhamento da gestão democrática. As pessoas que fazem parte do Conselho Escolar também deveriam receber formação em que sentido pode estar auxiliando, em que sentido pode estar cobrando. E essas coisas, como eu faço parte na minha escola do Conselho Escolar, eu não tenho percebido isso acontecendo. E aí um ponto que eu tenho polêmico, né? Que aí cada um tem a sua ideia, né? Que é a questão da eleição com peso igual. Né? Que foi uma decisão do Conselho, né? Quando foi feito o decreto, e que alguns professores não concordam, outros concordam, e cada um tem a sua posição. Mas tem essa questão, né? Lá na unidade tem 1.000 alunos. Se a gente for fazer assim, a grosso modo, dizer que cada pai tem 1 ou 2 alunos ali, vão ser de 500 a 750 pais. Então, na verdade, é a comunidade que escolhe, porque os professores, por exemplo, são um grupo minoritário, os outros funcionários da escola, né? Então, só que quem vivencia a escola no dia a dia, aí a gente pensa assim, né? No ensino fundamental, nos anos finais, os pais pouco participam, mas eles que vão escolher o gestor. Né? Então houve algum ruído também nesse sentido. Gostaria de ver... há alguma forma diferente de fazer isso, prof. Marcos? Existe a eleição proporcional, que a gente chama, né? Então dá um peso de, sei lá, de 20, 30, 40, 50% para o grupo de professores, dá um peso de 20, 30, 40, 50% para os pais, para os outros funcionários. Existem outras maneiras de se fazer essa análise. A comissão à época, né? Quem estava achou por bem que a eleição deveria ser peso igual.
não é uma crítica, né? Mas é uma coisa que a gente tem que avaliar também no futuro, se é o melhor processo de escolha. Sim. Né? Eu não concordo com o peso igual. Eu vejo que, por exemplo, na minha unidade, com mais de 1.000 alunos, fica muito desproporcional o peso do voto dos familiares com o peso do voto do corpo docente da escola e dos funcionários. A gente vai puxar a sardinha pro nosso lado. Eu quero fazer uma eu acho que deveria ser proporcional. Uma proporcionalidade. De alguma forma. Mas sabe, você falando agora do professor Marcos, e quero mandar um beijo para a professora Cirlei, que ela deve estar nos vendo. Em 2015, eu já estive, vocês sabem, e vocês aqui também, que eu já estive como diretora de departamento na Secretaria de Educação, e desde aquela época já se ensaiava esse movimento de gestão democrática. E lembro que a professora Cirlei, naquele momento, ela estava trabalhando com uma documentação para elaborar editais, enfim. E lembro que no edital que a professora Cirlei elaborou, que era uma sugestão que não foi adiante, mas lembro agora você falando que tinha a questão da proporcionalidade, aonde eu acho que na sugestão que ela estava encaminhando era metade dos votos, era 50% família e 50% professores. Era professores ou profissionais da escola? Profissionais da escola. Profissionais da escola, né? Não terceirizados, só os efetivos. Naquele momento não existia terceirizados, só existe. Então, assim, já tinha essa ideia naquele momento. Acredito que agora a professora Cirlei, estando nessa gestão, né? E ela vai também trabalhar, claro, junto no edital, para o próximo edital, né? Que eu penso que a gente tem que estar junto, construir esse próximo edital para qualificar esse edital, né? Como a gente falou desde o início, é perfeito? Não foi perfeito, teve falhas, sim, né? Mas aconteceu e foi necessário que fosse dessa forma para que ele realmente acontecesse, né? Mas estreitar e entender essa lógica de legitimar essa voto dos funcionários da comunidade, aliás, dos funcionários da escola para contribuir mais nesse processo de escolha, né? Tem outras cidades que têm essa relação assim. E até depende do nível em relação a fundamental e de 1º a 5º ano e de 6º a 9º, tem até uma proporção diferente, que os alunos até poderiam participar e sim, ter uma... Isso, que seria, na verdade, considerado uma participação, mas não teria tanto peso. Sim. Tem vários editais, se a gente for ver pela redondeza, que também falam nessa relação também. Vozes estão me dizendo aqui, ó, que está acabando o tempo. Está acabando o tempo. Gente, a gestão democrática é uma conquista coletiva. Mas ela precisa de vigilância e acompanhamento, mobilização constante. Mais do que uma eleição, ela representa um novo jeito de pensar a escola, com mais escuta, mais transparência e mais participação. Se você é profissional da educação, pense na possibilidade de participar desse processo nas próximas eleições. Se você é estudante, pai, mãe ou responsável, acompanhe o trabalho da gestão da escola do seu filho. Só assim a gente consegue garantir a efetividade dessa política pública e garantir uma educação pública e de qualidade para nossos estudantes. A gente vai cobrar, né? A gente vai acompanhar e a gente vai construir junto a escola que a gente acredita, exatamente, né? Isso. Gente, foi um bate-papo incrível. O dia da pizza. Gente, aqui, gente, é minha primeira vez de promotor aqui, gente. Você tem que me dar um tempo aqui, ó. Então, ó, gente, a Pizzaria Rex, na rua 1500, tá? Chega na Mara e diz que você viu o podcast da ProABC, que ela dá mais um desconto se você não é associado, tá? O telefone de lá é o 47 996 47 3002, tá? Chega lá, a pizza é maravilhosa. Agora eu vou continuar. Tem que lembrar que a Pizzaria Rex é um dos primeiros convênios da ProABC, sempre esteve com a gente desde o começo, apoiando, né? Exatamente, já fizemos evento lá. E muito importante, a Sofia adora, né? Tem opções veganas, tudo. A gente vai escutar depois, porque ela vai estar fria aqui.
E a gente é cliente assíduo. Com certeza. De carteirinha, inclusive. Recomendamos. Aí tem uma carteirinha, gente. Você ganha uma carteirinha, tu vai lá, tu come a pizza, ela carimba lá. E Vamos lá. Tem um plano de fidelidade, né? Plano de fidelidade. Isso, fidelidade. Mais um episódio da Sala dos Professores. Esperamos que tenham gostado de nos acompanhar. Agradecemos os demais participantes, a Rose, o Ricardo e o Marcos. E você que nos escutou até aqui. Emprestou os teus ouvidos. Deixo agora aberta a fala para vocês darem os encaminhamentos. Rose. Quero agradecer a oportunidade, né? Sempre falar sobre aquilo que a gente acredita, né? É muito bom. E faz com que, de repente, os olhares mudem e a gente consiga fazer com que as pessoas se inspirem mais e os colegas também. Com certeza. Então, agradeço imensamente a oportunidade. Eu quero agradecer o convite da ProABC para participar desse momento, dessa discussão. Eu quero dizer que é muito importante todo esse movimento a respeito da gestão democrática. A gente está engatinhando, mas a gente está com a direção certa. A gente só precisa chegar lá agora. Perfeito. Né? Agradeço também a Rex Pizzaria pela pizza hoje, né? Presenteada aqui para a gente no podcast. Isso aí. Obrigado. Eu vou só agradecer a presença da Rose, a presença do Ricardo, principalmente, porque eu não quero sofrer perseguição depois. Diretor, né? Gestão democrática com limites. Sim. Então, eu agradeço a oportunidade da gente poder conversar aí e falar com você, professor, aí, para participar desse processo. É muito importante que você se some à luta aí para que a gente possa, de certa maneira, fazer a educação que a gente acredita para a cidade de Balneário Camboriú. Isso. Gente, a nossa luta continua. Temos muito a defender e conquistar. E para quem quiser acompanhar mais a ProABC, siga nossas redes sociais. Quer apoiar essa luta e se associar? É só falar com a Tina ou acessar o nosso site, aproabc.org. Até o próximo episódio. Vem com a gente.